Olá, colegas. O meu nome é Bárbara Meireles e sou coautora do projeto Palavras-Chave. Estou aqui para lhe propor a dinamização de uma aula a partir do nosso manual, mais concretamente a partir da unidade 3, dedicada ao texto poético, da qual selecionamos a subunidade do poema O Sonho de Sebastião da Gama. Poderá utilizar esta filmagem diretamente com os seus alunos ou aproveitá-la da forma que considerar mais conveniente, gerindo o tempo atribuído para cada atividade, tendo em conta o seu contexto e as suas turmas. É no fundo um convite que lhe queremos fazer para explorar o Palavras-Chave 7, ainda este ano, com os seus alunos. Olá a todos! Sabiam que os sonhos que temos enquanto dormimos podem ter significados muito interessantes? É verdade. Segundo a sabedoria popular, por exemplo, se sonharmos com maçãs, é um sinal de riqueza. Com ovelhas, que teremos êxito profissional e com sal, problemas de saúde. Mas, na realidade, não são desses sonhos que vamos falar, mas sim daqueles em que acreditamos e que nos levam a tornar o mundo num lugar ainda melhor. Vamos escrever o sumário da aula de hoje, leitura e interpretação do poema O Sonho de Sebastião da Gama, resolução das atividades de pré-leitura e educação literária, o comentário Informação-Chave e realização da atividade escrita relativa ao comentário da página 205 do manual. Comecemos por ouvir um poema de António Gedeão intitulado Pedra Filosofal, musicado e interpretado por Manuel Freire. No exercício de pré-leitura encontramos alguns versos, aos quais foram retiradas algumas palavras. Ouçam a canção com atenção e preencham os espaços com as palavras corretas. Pedra Filosofal, canção. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarela voadora, para-raio, locomotiva,
barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La, 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 la. Vou avançar com a respectiva correção. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Então, que conclusão tiraram destes versos? Parece-vos que o poeta se refere aos sonhos que temos enquanto dormimos ou aos sonhos que cada ser humano tem e que procura realizá-los? Na realidade, o poeta, ao dizer que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, está a referir-se à concretização desses sonhos que fizeram com que a humanidade evoluísse. É também essa a ideia do sonho transmitida pelo poema de Sebastião da Gama que vamos ouvir e ler. Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos, não chegamos, haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos. Basta a fé no que temos, basta a esperança naquilo que talvez não teremos. Basta que a alma demos com a mesma alegria ao que desconhecemos e ao que é do dia-a-dia. Chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos. Depois de ouvirmos o poema, percebemos que ele refere a importância de lutarmos e acreditarmos nos nossos sonhos e da necessidade de agirmos com fé e esperança para alcançá-los. Agora que lemos e compreendemos o poema, vamos conhecer melhor o seu autor, Sebastião da Gama. Sebastião da Gama nasceu em Vila Nogueira de Azeitão, em Setúbal. Concluiu o curso de Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1947. E ainda neste ano iniciou a sua atividade de professor, que exerceu em Lisboa e Setúbal como estagiário e em Estremoz já como professor efetivo. Sebastião da Gama ficou para a história pela sua dimensão humana, nomeadamente no convívio com os alunos, registados nas páginas do seu famoso diário, iniciado em 1949. Literariamente não esteve dependente de qualquer escola, afirmando-se pela sua temática, amor à natureza, ao ser humano, e pela candura muito pessoal que caracterizou os seus textos. Atingido pela tuberculose, que causaria a sua morte precoce, passou a residir no Portinho da Rábida. Hernanicidade foi seu professor e escreveu o prefácio do seu diário, onde a certa altura diz: um dia recebi pelo correio o seu primeiro livro, Serra Mãe, por ele oferecido. O meu tempo é-me disputado por tantas e tão pertinentes tarefas que é raro possa pagar, em prazo decente ou explicitamente solicitada, a gentileza da oferta. Sucedeu, porém, nesse dia que recebi, pouco depois do livro, a visita do então estudante de Medicina, Mário de Alenquer, como eu interessado pela poesia. A inevitável distração das obrigações do momento, procurei aproveitá-la para simultaneamente satisfazer à cortesia de visitado e à curiosidade de professor. E chamando a atenção do Mário, tão inteligente cultor das ciências como das letras, para o livro do aluno poeta, li-lhe ao acaso um dos poemas. E ambos o achámos de novidade, que incitava a tentar em mais alguns. Lidos com simpatia e interesse crescentes,
Muito não tardou que o livro estivesse inteiramente conhecido, com o vivo prazer espiritual e sinceras graças às boas fadas da nossa terra, que lhe davam mais um autêntico poeta. Dessa vez, não demorei os agradecimentos. E tão vivos eles foram, que aquela alma de emotividade tão rica e pronta a reagir, fez da carta, durante muito tempo, vademecum, de uso diário, perto do coração contente. Depois de ouvirem a declamação do poema e de aprenderem mais sobre o autor Sebastião da Gama, vamos relê-lo e resolver o questionário para aprofundarmos o seu sentido. Avancemos para a correção. Pergunta 1. Neste poema, o sujeito poético diz-nos que devemos perseguir os nossos sonhos na busca de um futuro feliz. Concordas com o seu ponto de vista? Justifica. Um exemplo de resposta seria que todos devemos procurar alcançar aquilo que nos faz sentir felizes e realizados. E ter um sonho é ter um objetivo. Pergunta 2. Redige no teu caderno uma frase na qual sintetizes o sentido dos versos 9 a 12. Na verdade, os versos querem dizer que devemos dar o nosso melhor tanto nas tarefas rotineiras como naquilo em que nos aventuramos pela primeira vez. Pergunta 3. As perguntas chegamos, não chegamos, surgem tanto no verso 3 como no verso 13. Indica o intuito do eu lírico ao colocar estas questões. Poderíamos responder que o sujeito poético enuncia duas perguntas que têm como propósito levar à reflexão. Em ambas são avançadas respostas: haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos, e partimos, vamos, somos. Ou seja, o importante é tomar a iniciativa de agir, pois é isso que faz de nós o que somos. Última pergunta, pergunta 4, identifica os recursos presentes nos versos que se seguem e comenta a sua expressividade. Haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos, e basta a fé no que temos, basta a esperança naquilo. Posto isto, diríamos que na linha A encontramos a metáfora e na linha B a anáfora. No primeiro exemplo, frutos é uma metáfora para resultados, isto é, a concretização do sonho, tal como o fruto é o resultado do que nasce de uma árvore. A expressividade da anáfora com a repetição de basta a fé, basta a esperança, destaca a importância destes valores como essenciais para alcançarmos os nossos sonhos. Em seguida, vamos realizar o exercício de escrita, o comentário, que tem como ponto de partida a identificação de 3 personalidades sobre as quais, com certeza, já ouviram falar. Para as conhecermos melhor, vamos ler os seguintes parágrafos para tentarmos associar a cada um deles o nome da personalidade a que se referem. O primeiro texto fala-nos de Fred Astaire, o segundo de Henry Ford e o terceiro de Walt Disney. Estes 3 senhores, como perceberam ao ler os textos, lutaram para alcançarem os seus sonhos. Daqui a ligação temática com o poema. A importância deles para a sociedade servirá de tema para a redação do comentário que irão fazer no exercício 2. Na página seguinte, 206, encontrarão a informação-chave sobre o comentário. Acompanhem a leitura enquanto ouvem uma definição sobre este género textual. Após a leitura e a audição desta informação sobre as características do comentário, vou propor-vos a escrita de um. Informação-chave. Comentário. O comentário é um género textual que consiste na análise de um tema, de um acontecimento, de um texto, de um objeto cultural, como um livro ou um evento, e que apresenta uma parte expositiva e uma outra opinativa. De facto, a intenção comunicativa de um comentário consiste em transmitir informação e, simultaneamente, apresentar uma opinião. Por isso, um comentário apresenta sequências textuais expositivas e argumentativas. A estrutura de um comentário apresenta 3 partes: introdução, apresentação do texto, autor e tema e/ou assunto a tratar; desenvolvimento, exposição do assunto ou análise do texto e da opinião; conclusão, síntese de ideias.
As principais características do comentário são o predomínio de frases declarativas, a indicação do tema ou assunto, a utilização de articuladores e marcadores discursivos, o uso de palavras ou expressões que revelam a opinião do seu autor. Houve o seguinte comentário feito ao poema O Sonho. O poema O Sonho foi escrito por Sebastião da Gama e explora a temática da importância do sonho na vida do ser humano. Efetivamente, o texto termina em tom de gradação com diretrizes dadas pelo eu lírico. Uma sucessão de formas verbais que constituem perguntas que são imediatamente alvo de resposta. Na minha opinião, no verso 14, partimos, vamos, somos, apercebemo-nos da importância da metáfora da partida. É necessário iniciativa para procurar o que sonhamos. Deste modo, a última palavra do poema, somos, salienta que devemos ser fiéis à nossa identidade, ou seja, às nossas convicções, sem artifícios. Em síntese, é vital a presença de um sonho nas nossas vidas e pontos de partida para o alcançar. Regressando à atividade escrita do comentário. Qual é, na vossa opinião, a importância destes indivíduos para a sociedade em geral? Não se esqueçam de seguir a estrutura do comentário, organizando em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Visualizem um exemplo de um comentário. Para a próxima aula, sugiro a realização do exercício de escrita da página 206 do manual para aplicarem e consolidarem os vossos conhecimentos acerca da escrita de um comentário. Adeus a todos, até à próxima aula e bom trabalho! Caro colega, para a correção dos exercícios de escrita tem à sua disposição no dossiê do professor, fascículo 7, e nos recursos do projeto as propostas de resolução destes textos. Importa ressalvar que todas as propostas de escrita e também de oralidade se encontram disponíveis em PowerPoint para consulta ou projeção, se considerar pertinente. É sempre importante que os alunos disponham de modelos de resposta. Aproveito para vos convidar a consultar o Palavra-Chave e até experimentar algumas das propostas de trabalho que apresentamos no manual, agora no 3º período com os seus alunos. Temos a certeza de que vai gostar. Obrigada e bom trabalho!